Você já reparou que duas pessoas passam pela mesma situação, mas saem dela completamente diferentes? Uma cresce, a outra se fecha. Uma aprende, a outra reclama. E aqui é um ponto importante. Não é a falta de capacidade, nem a falta de oportunidade. Não é azar. É algo muito mais silencioso. É mentalidade. E o curioso é que muita gente só percebe a própria mentalidade quando o resultado já apareceu. Quando dá certo, chama de mérito. Quando dá errado, chama isso de azar. Só que, na maioria das vezes, não é nenhum e nem o outro. É a forma como a nossa mente vinha interpretando a realidade há muito tempo. Mentalidade não é pensamento positivo. Mentalidade também não é ficar pensando grande o tempo todo. Mentalidade é o resultado do encontro entre duas coisas: o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro de nós. A fórmula é simples: mente mais realidade é mentalidade. A realidade pressiona, a mente interpreta. E dessa combinação nasce a forma como você age, decide e reage. E aqui tem um detalhe importante: a realidade não muda rápido. O mercado não muda porque você quer. As pessoas não mudam porque você pede. Os problemas não somem porque você simplesmente ignorou. O que muda primeiro é a forma como você se posiciona diante disso tudo. E esse posicionamento nasce na mente. Pensa em pressão. Duas pessoas sob pressão no trabalho. Uma diz: "Isso aqui está me destruindo." A outra diz: "Isso está me preparando." A realidade é a mesma, concorda? Agora, o ambiente também é o mesmo, concorda? O chefe também é o mesmo. O que mudou? Foi a lente mental. Uma lente vê ameaça, a outra vê como treinamento. Uma lente pergunta: "Por que comigo?" A outra pergunta: "O que isso está me ensinando?" A pressão é a mesma. O efeito é completamente diferente. Pressão não cria caráter, ela revela o caráter. A realidade não pede licença, ela acontece. Os problemas, limites, erros, perdas, frustrações, falhas, tudo isso faz parte do pacote. E a questão não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. A mente não elimina a dor, mas ela define se aquela dor vira aprendizado ou um trauma. Muita gente acha que mentalidade é algo que a pessoa já nasce com aquilo, que é um dom. Não é. Mentalidade é construída a partir de experiências repetidas, interpretações que viram crenças e crenças que moldam comportamento. E aqui vale um alerta importante: crença não é verdade. Crença é repetição. É aquilo que você ouviu, viveu e passou a aceitar como normal. Se alguém cresce ouvindo que não é capaz, a mente dele aprende a recuar. Se ele cresce ouvindo que pode aprender, a mente aprende a avançar. Se a pessoa só aprende a fugir do problema, ela desenvolve uma mentalidade de fuga. Se aprende a enfrentar, ela desenvolve uma mentalidade de crescimento. E crescimento não é ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. Quem foge sempre alivia no curto prazo, mas se limita no longo prazo. Quem enfrenta sofre um pouco mais agora, mas constrói força para o futuro. Quando a realidade entra na mente sem filtro, ela vira medo, ansiedade e te paralisa. Por isso, maturidade não é negar a realidade, é aprender a interpretá-la com consciência. A mesma dificuldade pode te endurecer ou te amadurecer. Depende da mente que recebe essa realidade. No ambiente profissional, isso fica muito, mas muito claro. Tem gente que vê cobrança
como um ataque. Outros vê como oportunidade de evolução. Tem gente que vê o erro como fracasso. Agora, outros vê o erro como um ajuste de rota. E isso define a carreira. Tem pessoas que passam anos no mesmo lugar, não por falta de talento, mas por excesso de defesa emocional. Toda cobrança vira um ataque, todo feedback vira uma ofensa e a mente fecha as portas que o potencial poderia abrir. Mentalidade define se você cresce sob pressão ou se quebra. Por isso, a pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta te paralisa. A pergunta mais madura é: o que isso está me ensinando? Essa pergunta transforma. Talvez hoje você não consiga mudar a realidade, mas sempre consegue escolher como vai se posicionar diante dela. E isso é decisão. Essa escolha, repetida todos os dias, vai moldando a mentalidade que você carrega para a vida. E no fim das contas, a vida vai continuar apresentando desafios. Nós não temos como controlar isso. A realidade não vai aliviar, mas a mente pode se fortalecer. E quando a mente aprende a interpretar muito bem a realidade, o resultado é uma mentalidade mais madura, mais firme, mais consciente. Lembra disso? Mente mais realidade é igual a mentalidade. E a mentalidade que você constrói define os resultados que você sustenta. Um beijo no coração, nós nos vemos nessa jornada.